Nós, educadores, pensamos em geral que a inovação tecnológica ela é automaticamente uma inovação didática ou pedagógica. Então, tem uma tendência a se pensar que ao transformar os cenários, o que eu chamo de cenários de aprendizagem, ou seja, como nós organizamos os ambientes de aprendizagem, quase que por mágica, automaticamente, todo o resto dos processos vão ser modificados. Mas cenários, o que eu chamo de cenários, é só uma das camadas que a gente tem que transformar para uma inovação de verdade nos sistemas de educação, né? Eu costumo mencionar 4 camadas de uma arquitetura de inovação para redes de aprendizagem, que envolve, claro, modificações nesse cenário, então que inclui diferentes novos artefatos digitais que nós devemos estar incluindo nos sistemas, até para estabelecer uma comunicação com a criança, com o jovem. Então a gente tem que, por exemplo, incluir videogames. É um artefato desses novos cenários de aprendizagem, porque estabelece, através de uma linguagem mais próxima, mais adequada, uma comunicação mais intensa, fluente e significativa com esses jovens. Mas a gente não pode parar aí, porque ao lado do videogame você tem que ter, nessa arquitetura pedagógica, as experiências imersivas que vão pontuar o que do ponto de vista acadêmico me interessa naquele negócio ali, naquele jogo, naquele ambiente digital. Então eu tenho que criar um conjunto de experiências inovadoras de aprendizagem, quase uma reengenharia didática da escola, que usa esses cenários para produzir determinados efeitos de aprendizagem acadêmica, técnica, nos diversos níveis de ensino, que dizem respeito às metas que eu quero atingir como educador. Além disso, uma terceira camada diz respeito às pessoas. Como é que eu vou estabelecer novas relações dentro da escola, fundadas em uma aproximação afetiva e intelectual entre professores e alunos. Isso diz respeito também, por exemplo, a questões envolvidas com a formação inovadora de professores, tanto inicial quanto continuada. E, finalmente, para ser inovação, essas 3 camadas têm que estar articuladas em fenômenos em rede, né? Eu tenho que formar ecossistemas de inovação. Então, veja, para resumir, eu não posso ter modificações nenhuma dessas camadas de forma isolada. É um fenômeno orquestrado que vai apoiar, inclusive, e orientar as formas como os professores, eles próprios, elas próprias, reagem em relação às dificuldades que a gente vai encontrar nesse processo. Porque inovação envolve também o que a gente chama de execução imperfeita do desconhecido. Então isso traz angústia, isso traz um conjunto de tensões que não dizem respeito só aos alunos, mas dizem respeito aos educadores, às famílias, aos gestores, conjunto de atores que lidam com isso. Mas se a gente conseguir, aos poucos, tem que ser um fenômeno encapsulado, não disruptivo, mas que, de uma certa forma, a gente precisa, com o tempo, orquestrar mudanças nessas 4 camadas de forma modular e coordenada, a gente consegue não só lidar com certas tensões e apreensões que são próprias à nossa atividade, mas também poder lidar com currículos que são super lotados, ou loteados, eu até diria, né? Os feudos intelectuais, a matemática precisa um determinado número de tópicos. Não precisa. O que é necessário realmente é a gente conseguir fazer uma oferta de cenários de experiências significativas que monta relações construtivas entre as pessoas em rede. Isso é que é inovação. Os problemas envolvidos em realizar essas camadas da arquitetura pedagógica e de inovação na escola são os mais diversos e incluem certas políticas públicas e certas decisões que a gente tem que tomar como nação. São estratégias de renovação do sistema inteiro. Então são coisas como democracia de acesso, por exemplo, a gente tem que fazer para todo mundo, tomando cuidado para não deixar ninguém para trás. Então a gente tem que cuidar de coisas que vão desde a evasão escolar, que hoje no ensino médio é enorme, então a gente tem que ter políticas dedicadas para isso, como tem que ter políticas públicas dedicadas ao cuidado com o professor.
com os gestores. Então, os educadores que estão na escola, eles têm que ter, obviamente, tem que ser realizado sobre eles um investimento, tanto quanto se investe, por exemplo, na compra de equipamentos e projetos de inovação. Todas as redes de ensino fazem isso. Então, tem que ter, de forma dedicada, uma política pública de investimento na formação de professores, no tempo de participação autoral desses professores nessa mudança que a gente quer realizar. Então, para isso, você precisa ter uma estratégia que responda de forma adequada a tempo, recursos e investimento.